Oi, gente. Bom, eu vou fazer aqui nesse vídeo uma explicaçãozinha rápida. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender como vocês devem proceder com o desenho, tá bom? Do levantamento que a gente fez em campo. Não é coisa do outro mundo. Talvez, espero que vocês estejam adiantando pelo menos a parte escrita do relatório, né? Porque eu sei que vocês devem ter talvez se confundido um pouco no que eu quero quanto ao desenho. Como vocês sabem, basicamente vocês fizeram isso aqui, ó, né? Nossa poligonal ela é aberta. Ela pode ter, por exemplo, dois pontos aqui, aqui onde está a estação, e três pontos aqui, por exemplo, né? Alguns grupos fizeram para cá os três pontos, outros fizeram para cá, aqui, mas que seja. Ela geralmente tem esse padrão aqui de L, tá? Nenhum grupo fez todinho fechado aqui. Bom, primeira coisa que vocês têm que entender, né? Vamos lembrar. Quando a gente estava em campo, eu pedi para a gente achar o norte, não foi? Norte magnético, tá certo? Aí, considerando lá o nosso campus, o norte deu mais ou menos para cá, tá certo? Aí, poxa, aqui a gente tem o norte, aqui a gente tem os alinhamentos. Cada alinhamento vai ter seu azimuth. A gente não marcou lá, lembre, a gente tinha aqui um V, tá? Que era um ângulo que ficava aqui mais ou menos 88, 89 graus, algo perto de 90, se vocês vão lembrar, perto de 90 graus. E a gente tinha o ângulo horizontal, que ficava variando conforme a gente rotacionava aqui o aparelho. Imagine que você quer o aparelho olhando para cá, aqui a luneta dele, tá? Aqui o observador. E aqui, ó, era a visualização que a gente tinha para a mira. Aí, conforme a gente ia rotacionando ele, o valor aqui do ângulo ia mudando, tá? Nesse caso aqui que a gente tem, ó, a gente tem o norte, por exemplo, aqui, vamos considerar esse ponto aqui, o P1, P01 ou P1, tá? Lembrando que o nosso P0 aqui é onde está a nossa estação, tá bom? Então a gente tem P1, P2, P3, P4, P5 e P0. A gente tem 6 pontos, tá? Então aqui, ó, se a gente sabe que o nosso norte aqui, considerando a nossa estação, quando eu digo estação, estou falando do instrumento, não que seja estação total. Vocês lembrem que é um teodolito que a gente está usando aqui, tá bom? Então aqui a gente já tem o norte. O norte vai estar apontado em todos os pontos aqui. Então aqui, ó, a gente vai ter o norte e daqui para cá a gente vai ter o alinhamento dele aqui, ó, desse alinhamento, tá bom? Que vai ser o azimuth dele. Ó, esse ângulo, né? Esse mesmo ângulo aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse ângulo é esse mesmo ângulo. O que eu tô fazendo é achar o azimuth, eu tô achando o azimuth do P1 em relação à estação. Tá aqui, ó. Azimuth estação. Mas eu tenho aqui o ângulo. Aí, por exemplo, aqui, acho que teve grupo que chegou a dar 30 graus, mais ou menos. Algo em torno, algo acima de 30 graus em alguns minutos e tal, tá? Algo acima de 30 graus. Então, por exemplo, aqui já tem um azimuth. Então, a gente encontrou aqui o ângulo horizontal para esse ponto, deu 30 graus. Então, o azimuth, que é o ângulo horizontal. No caso, como tem o norte magnético, é o azimuth magnético, né? Então, aqui, ó, nesse caso, o ângulo horizontal. Cadê a canetinha? O ângulo horizontal aqui, ele é o azimuth de 30 graus. Para esse ponto P2, a gente tem um outro azimuth aqui, tá? Partindo, considerando esse alinhamento aqui, tá? Dele aqui, ó. Eu não sei quanto é que deu, mas vem daqui. Então, deixa eu fazer esse desenho mais para cá para baixo. Deixa eu tirar aqui. Vamos considerar ele aqui, que é para ficar mais tranquilo. Pera aí. Vamos fazer aqui.
e aqui. Aqui a gente vai botar estação, aqui um ponto, aqui um ponto, e aqui outro ponto. Vamos considerar aqui o norte para cá, bem grande, para ficar mais fácil de poder fazer as linhas aqui dos pontos, tá? Vou colocar aqui P01, P02, P03, P04, P05, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, qual azimuth desse primeiro alinhamento aqui? Que vai para o P1. Eu posso fazer para cá? Posso, eu já acho esse azimuth. Então o alinhamento P00 para P3, o alinhamento aqui, o azimuth dele deu... Agora sim, vamos botar aqui um valor de 30 graus. 30 graus. Daqui do norte para cá, para esse outro alinhamento aqui, teve 31, 32 graus, por exemplo. E aqui está dando mais uma descidinha, então aqui a gente tem um outro azimuth de 36 graus, por exemplo. Tá bom? Não quer dizer que seja isso, eu só estou dando exemplos. Porque o que acontece? Olha aqui, se eu pegar isso aqui, ó, e jogar para cá, eu vou ter nosso P0 mirando para o ponto 1, para o ponto P3 aqui, ó. P03. Aqui vai ter o norte e aqui vai ter um azimuth. Tá bom? P00, P03. Agora aqui, se eu fizer de novo, ó, sem considerar o P3, passando direto para o P2. P02. P00. Vou ter o norte ainda para o mesmo lugar e vou ter o azimuth aqui, que foi 32. Tá aqui, ó. Vou botar aqui 30, 32. Tá? Agora outra aqui, ó. Peraí. P01, P00. Vocês podem também chamar, gente, de aqui P00, P01, P02. Vocês vão dizer isso também, tá bom? Vocês anotaram em campo daquele jeito, se quiser permanecer, pode. Se quiser deixar na ordem que vocês estão resolvendo, pode também. Só quero que vocês expliquem isso no relatório, tá bom? Só isso. Então tá aqui, ó, o terceiro ponto, que é esse aqui, P01. O norte vai estar apontando de novo para o mesmo lugar. E aqui a gente vai ter o azimuth do P01 desse alinhamento, que é 36 graus, tá aqui, ó. Certo? Então cada um deles teve um azimuth. Tá bom? A mesma coisa vai valer para esse daqui, ó. Vai rotacionar, aqui vai ter um alinhamento. Vai rotacionar, aqui vai ter um alinhamento. Dificilmente alguém não rotacionou para achar a mira aqui. Talvez um grupo ou dois tenham continuado aqui no retinho. Aí tipo, ah, mexe a mira mais para cá e continuaram aqui numa reta. Aí, tipo, vai acabar dando uma reta, né? Então o azimuth de um é o azimuth do outro. Tá bom? Mas aqui, ó, aí vocês acabaram encontrando aqui os ângulos horizontais de cada um desses. Digamos que aqui deu... Para ver, esse aqui tá dando 30, aqui tá dando 120, aqui tá dando 122 graus, por exemplo. Então tá aqui todos os ângulos horizontais que vocês encontraram em campo lá. Teve grupo que encontrou 200 e pouco, teve grupo que encontrou 300 e pouco, mas por quê? Porque a posição do aparelho poderia ser essa aqui, ó. Aí o norte está apontando para cá. Então o azimuth desse... eu vou parar de chamar de azimuth para não ficar... Porque vai ter outros ângulos que a gente vai falar, tá? Então vou chamar só de ângulo horizontal mesmo. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, esse ângulo horizontal ele vem daqui, ó, até aqui. Então aqui, ó, vai dar mais de 180, né? E esse outro aqui, ele vem, ó, ele vem até aqui, que dá quase 300 e pouco. Teve grupo que deu 290, teve grupo que deu 300 e pouco. Então, assim, foi conforme vocês iam rotacionando o aparelho de vocês, tá bom? Mas é isso. Mas aí, como é que vocês vão fazer para poder fazer esse desenho? Isso aqui vai ficar gravado, por exemplo.
Ah, o meu aparelho ficou aqui. Beleza, aqui vai ser a estação, certo? Mas aí, como é que a gente vai fazer para começar o desenho? Bom, você já tem uma referência aqui que é a estação. Então você tem o que? Tem o azimuth. Vamos agora nesse ponto falar azimuth, os outros falar ângulos horizontais, tá bom? Então nesse ponto a gente vai ter o azimuth porque a gente tem o norte. Então daqui vocês vão apontar o norte para onde está. Ah, mas qual foi o ângulo? Ah, aqui o ângulo deu 60 graus. Ah, então eu vou pegar o transferidor. Com a ajuda do transferidor, eu vou pegar aqui e jogar 60 graus. Pegar esses pontinhos aqui para cá, por exemplo. Então pronto. Eu sei que o ângulo vai ser esse. Mas aí vocês lembram, para poder fazer o desenho, vocês têm que ter a distância. Aí vocês lembram que vocês fizeram a aferição aqui, né? A contagem do FS, que é o fio superior, e do FI, que é o fio inferior. Fazendo aquele cálculozinho, FS menos FI dividido por 10. Lembrando que isso aqui tem que estar em milímetros, tá? Vezes o cosseno ao quadrado do ângulo alfa. Vocês vão encontrar o quê? A distância horizontal. Vou botar bem aqui. Em milímetros. Tá bom? Então aqui, ó, vocês vão ter o quê? A distância horizontal. Aí vocês vão lembrar que lá no aparelho, vocês viram o ângulo V, que eu falei que ficava ali mais ou menos entre 80 e 90 graus. Lembra? Esse nosso V aqui, aí vocês vão lá no slide, como eu falei, tá? Que vocês vão ter que dar uma olhadinha nos slides. Lá no slide tem um desenho que tem uma estação, um teodolito que seja. Aí tem o zenith, ele está apontando aqui o zenith. E ele está fazendo isso aqui, ó. Olha só, vocês lembram que quando a gente mexia no aparelho lá, no teodolito, melhor, na luneta do teodolito, a luneta ela ficava para cima. Aí a gente ia e rotacionava ela, lembra? Para poder visualizar. A luneta, lá onde aquele negócio que a gente coloca o olho para poder olhar. A gente vinha e fazia isso com ela. Aí ela dava pra gente um ângulo. Olha só o ângulo. É esse ângulo bem aqui. Aí lá no slide vocês vão ver qual é esse ângulo, tá? E ainda no slide, lá onde a gente mede a distância, vocês vão ver como a gente faz para encontrar o alfa. Não precisa falar mais nada, vocês já vão saber o que é aí, tá bom? Então, considerando isso aqui, vocês vão achar a distância, tá certo? Aí, achando essa distância, vocês vão jogar numa escala que deu o desenho aí dentro. Aí, mas como é que eu faço para saber a escala certa? Bom, pega, se o desenho de vocês for assim, pega a distância total daqui desse ponto até aqui e a distância calculada desse ponto até aqui. E ver se ela vai caber na folha de papel. Se ela couber, beleza, continua. Se não, aumenta ou reduz a escala, de acordo com vocês, com o que vocês preferirem, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Aí, considerando que vocês já sabem essa distância, deu 60 metros. Então, daqui para cá, 60 metros, digamos. Mas é a distância do ponto 2. Bom, do ponto 1 para o ponto 2, deu 130 metros. Então, vou contar aqui. Da estação até o ponto 2, 130 metros. Aí eu vou lá no ponto 2 e vejo qual é o ângulo horizontal ou o azimuth dele, tá bom? Então aqui, lembrando que a gente está tendo sempre como referência a nossa estação, tá? Que ela tá aqui, ó. Então esse ângulo bem aqui, ó. Pá.
Então foi. Aí mudou um pouquinho. Então, se dá 130 a distância total do ponto 2 até a estação, e eu já tenho 60 aqui, né? Se for uma reta, eu só completo. Completo com quanto? Com 70. Mas aí vocês vão lembrar que eles estão usando um ângulo. E se o ângulo for diferente, a distância que vocês vão colocar vai ser a distância total de 130 metros. Então, por exemplo, aqui, ó, considera que vocês estão fazendo na mão, tá? Com a grafite mais fina e com pouca força na mão, vocês vão traçar uma linha fina aqui da estação até o próximo ponto, contando 130 metros. Vão fazer a linha que liga o ponto 1 até o ponto 2 aqui. Ó. Sei que tá torto, mas relevem, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar a borracha e vão apagar a linha fina que vocês fizeram. Pronto. Então tá aí, ó. Vocês já vão ter 2 alinhamentos. E assim vocês vão fazer isso para os outros alinhamentos. Tanto para cá, quanto fazer mais para cá. Tá bom? Aí isso vai de acordo com os ângulos de vocês. Então vocês vão precisar basicamente do transferidor, da borracha e da lapiseira. E de régua, né? Claro. Além do escalímetro. Certo? Espero que esteja mais fácil de entender. Agora, o que vocês vão fazer? Considerando que vocês já fizeram... Deixa eu colocar aqui. Vai ficar mais fácil de entender. Digamos que o alinhamento de alguém ficou assim. Tá, nenhum grupo ficou assim, mas para vocês poderem entender o que eu quero, tá? Vocês vão ver os ângulos internos dessa poligonal. Então, por exemplo, depois de ter desenhado tudinho, vocês vão conseguir calcular esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, tá? Certo? Porque, ó, vocês têm daqui para cá um azimuth, ó, tem um valor do ângulo aqui e daqui para cá outro ângulo. Então, quanto é que está faltando para completar esse ângulo aqui, ó? Esse menos esse, vocês vão ter o ângulo daqui. Deu para entender? Ó, de novo. Ó, daqui para cá eu tenho um ângulo daqui. E daqui para cá eu tenho outro ângulo. Certo? Então, olha, se eu pego esse ângulo todo aqui, e tiro esse pedaço, não foi isso aqui que eu tirei? Então, isso tudo menos isso, me sobrou isso aqui, ó. Então, eu já sei qual é esse ângulo interno. Tá? Então, essa parte trigonométrica, vocês vão usar para cá, para cá, para cá, para poder descobrir esses ângulos internos. Só fazendo o desenho vocês vão conseguir fazendo isso aí, tá bom? Porque ó, vocês vão ter aqui o norte, aí vai ter o azimuth, vai ter o norte, aqui o azimuth, aqui vai ter o norte, aqui outro azimuth. Deu para ver? Parece aquele desenho que eu fiz para vocês fazerem atividade, certo? Então vocês vão ter os ângulos internos, vocês vão ter o comprimento total, porque basta somar essas distâncias aqui, tá? E vão ter os ângulos horizontais a partir do norte, né? No caso, o azimuth magnético, tá certo? Aí vocês vão dizer qual é o comprimento total, vão mostrar os cálculos, vão colocar isso no relatório e vão mandar para mim, claro, com imagens, descrevendo as atividades, o que foi feito, tá certo? Basicamente é isso.